Jesus seja com todos os irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida das pessoas que nos visitam essa noite. Eu gostaria que, por favor, se colocassem de pé, pessoas que estão nos visitando. Temos um casal aqui que nos visita nesse instante. Mais alguém? Temos ali um jovem. Temos ali mais duas pessoas. Como a igreja vai dizer para eles? Acho que no céu Deus vai querer ligar essa frase, não. A gente só fala essa. Diga que bom que você veio, que bom que vocês vieram. Amém? Amém, amados? E um aplauso ao Senhor pela vida dele. Nós ainda não podemos abraçar vocês. Nosso costume aqui na igreja é estar nesses momentos abraçando, pegando na mão, mas ainda temos que esperar. Inclusive eu quero lembrar aos irmãos, quero lembrar aos irmãos que nós ainda estamos utilizando as máscaras, ainda estamos aferindo temperatura, nós ainda não podemos abrir mão de lavar as mãos constantemente, higienizar as mãos com álcool gel, seja o 70 ou simplesmente o álcool, mas é necessário que a gente mantenha ainda os cuidados de distanciamento, os apertos de mãos, abraços. Ainda nós precisamos de cautela nessas decisões. Por isso a nossa igreja ainda cumpre esse protocolo. Então eu queria pedir encarecidamente que não houvesse nenhuma resistência por parte de nenhum irmão da igreja, principalmente com os irmãos que estão na diaconia, na recepção, fazendo a aferição de temperatura. É necessário fazer isso. Talvez você já tenha se vacinado, tomado as 2 doses, mas você não pode pensar só em você. A gente não aprende a ser egoísta, a gente precisa pensar no outro, e faz parte, faz parte, principalmente do cristão, pensar no próximo. Então eu quero pedir a vocês que não resistam a esse procedimento, porque ainda estamos sob decreto de uso de máscaras, ainda estamos sob esse decreto, principalmente nos templos religiosos, e lá fora a gente não tem esse controle, a gente não pode cumprir isso, fazer com que as pessoas cumpram, mas aqui dentro do templo a gente precisa respeitar esse protocolo, porque é uma exigência não minha. Eu gostaria de não estar usando mais máscara, eu gostaria de estar olhando aqui, os semblantes dos irmãos, e vendo o rosto dos irmãos totalmente, mas é algo que está nos sendo orientado nesse momento pelos profissionais da área de saúde. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar de mais nada disso, assim a gente espera, e que venha logo em nome de Jesus. Mas eu peço aos irmãos que tenham esse cuidado e aceite, porque os diáconos estão sendo orientados a não deixar entrar na igreja nenhuma pessoa sem aferir a temperatura. Então eu peço aos irmãos, e caso, claro, alguém esteja acima do permitido, a gente orienta que retorne para casa, e então observe o porquê. Amém, queridos? Irmãos, na próxima quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor, mais uma vez, celebrando a Deus, e estaremos ministrando a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Conto com a presença de todos vocês avivalistas. Nós também queremos lembrar do nosso trabalho no próximo domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, além das classes de casais, ou melhor, da classe de casais, nós estaremos com as demais funcionando, jovens, adolescentes, juniores, Ministério Infantil envolvido,
e nós queremos contar com todos vocês. Próximo domingo à noite, dia 29, nós estaremos com a nossa festa de aniversário aqui, 6 anos, de Novo Campo, e queremos contar com a presença dos irmãos. Se você puder convidar alguém, principalmente não crente, fique à vontade. Nós podemos receber essas pessoas e nós queremos contar com a presença de toda a membresia da igreja. Haverá aqui apresentações dos ministérios de dança, o grupo de teatro estarão apresentando o Senhor, louvores, para nos conduzir à adoração a Deus, e contaremos, e eu creio, conto com a presença de todos vocês. Amém, igreja? Amém. Glórias seja dada ao Senhor. Abram, por favor, suas Bíblias. Eu quero também agradecer, antes disso, as irmãs que vieram pela manhã para o treinamento, a nossa irmã Patrícia, nossa irmã Nayane e nossa irmã Erivalda, vieram para o treinamento, pela manhã, referente ao Ministério Infantil, convocação que nós fizemos. Além das pessoas que já fizeram parte do treinamento, já estão inseridas no grupo, essas 3 irmãs vieram essa manhã e farão parte já da nova escala para os trabalhos aí com o Ministério Infantil. Nossa reforma no anexo está sendo concluída. Nós já estamos nas salas de cima com a parte de acabamento. Peço paciência aos irmãos e, claro, nós pedimos para que os irmãos conservem, porque esse momento, construção, está terrível, preços altíssimos, não só na área da construção, mas em todas as áreas, mas principalmente nessa área. E, é claro, independente disso, a conservação é sempre bom. Se a gente conserva mais, a gente tem mais também. Livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Essa semana nós tivemos uma maratona intensa, Pregamos aqui na quarta, ministramos no Éden, nas palestras, pregamos ontem com a sessão da feira, hoje aqui pela manhã e agora à noite. Então, com a graça de Deus, nós estamos vencendo, mas foi uma semana bem cheia, bem cansativa. Nós vamos falar sobre o conselho de Jó. As crianças até 10 anos podem se dirigir ao anexo bem calma, sem correria. Vocês terão culto infantil a partir desse momento. Fiquem à vontade para estarem com as irmãs que têm trabalhado nessa área aí, educando os nossos filhos na palavra do Senhor. Jó capítulo 1, verso de número 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó.
Amém? Glória a Deus. Vamos reduzir a iluminação a fim de trazer uma concentração melhor por parte dos irmãos nesse momento de ministração da palavra de Deus. Queridos, esse texto que nós lemos nos mostra a vida de uma pessoa que tolerou aflições indescritíveis. Olhando para o texto e conhecendo a história de Jó, percebemos que de fato ele sofreu não só no seu coração, mas em todo o seu ser, pelas grandes perdas, pelas grandes dificuldades que ele passou, tanto na sua alma, quanto no seu corpo, quanto com as pessoas ao seu redor, a convivência social, e também com seus amigos, com os julgamentos insultosos que ele sofre por parte dessas pessoas. Mas, desse modo, olhando para o texto e para o contexto da vida desse homem, nós percebemos que com danos e dores, Deus, Ele forjou o grande homem chamado Jó. Houve um trabalhar de Deus na vida desse homem que perdurou e perdura até os nossos dias como alguém que é um exemplo de paciência, de firmeza, de constância, de resiliência, alguém que se destacou mesmo com o sofrimento que ele enfrentou, que ele passou na sua vida e na sua família. E nós percebemos que em Jó, a verdadeira força não estava na sua presunção e não vinha de sua presunção pessoal. Olhamos para a vida desse homem e percebemos que, independente das situações e do contexto de vida que temos, nós precisamos permitir que Deus nos quebre, permitir que Deus nos quebrante, para que aquilo que gera egocentrismo em nós, autossuficiência em nós, seja algo que gere equilíbrio na vida. E compreendamos que a nossa força não pode ser a nossa própria força para vencer adversidades. Quando olhamos para a vida de Jó, nós podemos nos enxergar e compreender que enquanto nós pensamos que realmente nós somos alguém em si mesmo, nós deveríamos nos perguntar: para que queremos Deus? Se nós temos a força, se nós temos a capacidade, se a nossa própria força é suficiente, então para que Deus? Para que serve Deus? Então, da mesma forma que nós olhamos para uma pedra preciosa como um diamante, que é formado nas profundezas por meio de uma pressão muito alta, de uma temperatura muito alta, assim como nós olhamos para as pérolas que são geradas a partir de uma irritação ou de uma inflamação na ostra, corpos estranhos, como um grão de areia, penetra o seu interior e por causa
dessa irritação, ela então produz uma pérola tão preciosa. Assim como nós observamos a natureza, nós precisamos compreender que a grandeza de uma pessoa, a grandeza de alguém, de um ser humano, ela é forjada muitas vezes pelas adversidades, pelas variáveis que a vida apresenta a cada um de nós. Olhando para a palavra de Deus, observamos a vida do apóstolo Paulo. E quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, porque os irmãos estavam questionando as suas doutrinas, os irmãos estavam fazendo perguntas, e alguns até combatendo os seus ensinamentos. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 17 do livro, da carta aos Gálatas, ele diz: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, porque eu levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Não são só as palavras. Paulo está dizendo: eu não ensino a vocês só com palavras. Eu não ensino a vocês só com pregações. Eu não ensino a vocês só com pergaminhos, com o que está escrito em pergaminhos. Mas o meu ensinamento está na minha vida, está impresso, impregnado na minha vida, pelas marcas, pelo sofrimento, pelas cicatrizes, que mostram que eu pertenço ao Senhor Jesus, de fato. Então, queridos, olhando para a vida de Jó, nós percebemos aqui não só um homem que sofreu, mas alguém que deixou para nós conselhos, alguém que deixou para nós perguntas. O que Jó teria, eu me pergunto, para dizer aos crentes de hoje? Quais seriam os conselhos que ele nos daria hoje, se ele estivesse aqui entre nós? Quais seriam as orientações? E olhando aqui para o primeiro parágrafo do seu livro, eu quero observar algumas coisas, alguns conselhos, baseado aqui no texto, a forma como ele está nos mostrando, nos revelando, e depois fazer uma inferência aos conselhos de Jó, o que ele tem a nos ensinar nessa noite, através da sua vida. Primeiro, o caráter de Jó. Caráter de Jó. A primeira coisa que observamos desse homem é o seu caráter. E caráter são características e traços relativos à nossa maneira de agir e à nossa forma de reagir às circunstâncias. É a firmeza e a coerência das nossas atitudes. Isso é caráter. Observamos o caráter de Jó. Verso 1 diz que havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Isso aqui é um desenho da região, local. Se tem ideia de como era na época, diz o texto que ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Se mantinha afastado do mal. Jó morava na terra de Uz, uma terra que era selvagem e exposta aos ataques constantes dos caldeus e dos sabeus. Encontramos isso no próprio livro de Jó, versos 15 a 17, fala desses ataques que eram constantes. Era uma terra selvagem. A localização dessa terra hoje seria e é na Arábia. Jó habita numa região como essa, uma região que na época, além de selvagem,
era uma região desértica, era um lugar muito complicado de se viver, era um local que a gente pensa, pelo fato de Jó ser muito rico, um lugar muito fértil, não. Eles precisavam trabalhar muito para que houvesse fertilidade na terra. E esse local era um dos locais mais improváveis para se viver uma pessoa que de fato serviria a Deus. Uma pessoa disposta a servir a Deus, esse não era o ambiente ideal. E queridos, observando essas questões, percebemos que Jó estava longe de ser uma pessoa perfeita. Nós não estamos falando de alguém que era perfeito. Ele mesmo admite os seus pecados. Ele mesmo se arrepende dos seus pecados. Capítulo 6, 7, 9. Ele vai falar sobre isso. Capítulo 42. Quando ele se arrepende de algumas coisas que ele disse. Ele não era uma pessoa perfeita. Olhando para a palavra de Deus, nós não vemos alguém perfeito, mas nós observamos um patriarca que depositava a sua confiança e a sua esperança em Deus. Observamos uma pessoa que vivia numa terra difícil, num local difícil, constantemente sendo saqueados, mas ele era fiel a Deus com a sua vida, vivia em integridade, era consistente na sua vida de honra ao Senhor, tanto nas questões pessoais, como nas questões conjugais, e também na família. Paternalmente, ele era alguém que preservava essa identidade de alguém fiel, de alguém íntegro e de alguém que servia a Deus de verdade. A frase, queridos, usada aqui no texto, era alguém íntegro e correto. Íntegro e correto. A mesma referência que Deus faz a Noé. A mesma referência lá no capítulo 6, verso 9 de Gênesis, quando Deus diz que Noé era homem íntegro e correto. Sabe, irmãos, esse era o Jó, que tem a mesma referência de homens de Deus como Noé, como Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, quando Deus se refere a Abraão, também se refere a ele como alguém fiel, alguém íntegro. Jó temia Deus. E ele temia Deus, e percebemos isso porque ele se mantinha. Essa é uma característica de quem teme a Deus. Se mantinha afastado do mal. Onde ele tinha a percepção de que o mal estava, ele queria distância. E essa é uma das características de alguém que é sábio. Perceber onde o mal está, com discernimento, perceber através do Espírito Santo onde o mal está e se manter afastado, se manter distante. Salomão diz em Provérbios 3:7: não se impressione com a sua própria sabedoria, tema ao Senhor e afaste-se do mal. As duas coisas estão interligadas. Você não pode estar próximo de coisas más, ruins, e temer a Deus ao mesmo tempo. Você precisa se distanciar disso, de tudo aquilo que causa o mal, danos, é nocivo à sua vida, prejudica a sua vida espiritual, prejudica a sua vida com Deus, a sua vida em família, compromete relacionamentos.
Se é o mal, então se afaste. E o temor de Deus vai aumentar na sua vida. Esse era o caráter de Jó. Um homem de fé, de retidão, um homem exemplo, um homem que buscava em Deus sabedoria, no local mais improvável do tempo, e no tempo em que ele vivia, se tivesse ali alguém que era cristão, sofreria muitas dificuldades. Nesse lugar, ele se destaca como alguém que teme a Deus. Quem sabe essa é a diferença que precisamos fazer dentro da nossa casa. Quem sabe esse é um local difícil para você então fazer diferença. Um local difícil para você, então, talvez você me diga, pastor, pense num lugar difícil, poderia ser o lugar mais fácil, mas está sendo um lugar muito difícil para que eu possa temer a Deus de verdade, porque o mal está presente o tempo todo. Então você precisa pedir a Deus sabedoria para que você possa superar, vencer essas situações. Jó, ele vivia em um lugar hostil, difícil, mas mesmo assim, ele se destacava como alguém íntegro e correto, que servia a Deus. Segundo lugar, Jó nos ensina que havia comodidades em sua vida. Verso 2 e 3 diz: tinha Jó, primeiro, 7 filhos e 3 filhas. Depois, ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Na época, isso aqui era a riqueza de alguém que possuía essas posses. Também ele tinha muitos servos. Na verdade, era um homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Observe aqui alguém piedoso. Jó, diz o texto, era alguém rico e muito abençoado materialmente. O Senhor privilegiou Jó lhe dando riquezas, lhe dando muitos bens, na forma de gados, animais e trabalhadores, além de ter uma bela família. Então, queridos, com efeito, percebemos aqui que as bênçãos de Deus eram claras e cristalinas na vida desse homem. Era algo que todo mundo via, todos podiam atestar, tanto os de perto quanto os de longe. Todos viam isso. No capítulo 18, verso 20, quando as pessoas ficam sabendo do que aconteceu com Jó, diz que no oeste ficaram espantados com seu destino, e no leste serão tomados de horror quando ouvirem o que lhe sucedeu. As pessoas ficaram impactadas por ouvir, por saber que um homem tão rico, próspero, tão privilegiado, que servia a Deus, e ocorreu tantas coisas ruins. A fama de Jó ia muito longe pelas coisas que ele possuía. Além de ter um belo caráter, era um homem com muitas comodidades. E o texto deixa claro que quem lhe dá tudo isso é o próprio Deus. É Deus que o abençoa. Além disso, queridos, percebemos que, apesar disso, o contrário de muitas pessoas hoje, que quando adquirem bens, quando prosperam, quando enriquecem, se esquecem de Deus, pensam: agora eu vou passear, agora eu vou curtir, agora eu vou gastar meu dinheiro, agora eu vou aproveitar. É como aquele homem que teve uma safra maravilhosa naquele ano, e ele então olha para as suas plantações, ele diz: eu vou colher, e eu vou então derrubar os meus celeiros pequenos, e vou construir grandes celeiros, e eu vou encher esses celeiros, eu vou abarrotar esses
celeiros. E depois, o que é que eu vou fazer? Ele deveria dizer: vou servir a Deus com a minha família, vou então priorizar o Senhor, vou honrar o Senhor. Mas ele diz o contrário: eu vou dizer agora, minha alma, descansa, aproveita, você tem muito, e para muito tempo, para a vida inteira, então você não tem mais do que se preocupar. E a palavra de Deus diz que quando ele termina de falar, naquela mesma noite, ele escuta uma voz que lhe diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Alguém que constrói muita coisa, mas que não se preocupa com o essencial, não se preocupa com o que é mais importante. Esse homem, apesar de ter muitos bens, ser muito rico, possuir muitas coisas, muitos funcionários, uma vida muito corrida, uma vida cheia de tarefas, de viagens, de coisas para resolver, mas a palavra de Deus diz que Jó tinha um compromisso. Além dos seus afazeres, além das suas preocupações, ele não abria mão do seu compromisso com Deus. Olha o que diz o verso 5: quando terminavam os dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. A preocupação que ele tinha não era com o futuro material dos filhos, mas a preocupação que ele tinha era com a vida espiritual deles. E mesmo com os seus afazeres, ele servia a Deus como sacerdote dentro da sua casa. Você pode dizer amém? Amém. Ele amava os seus filhos. Eu não tenho dúvida que você, pai, você, mãe, ama seu filho, seus filhos. Não tenho dúvida. Mas ele ama de uma forma prática. Ele ama se preocupando com o mais importante, se preocupando com a vida espiritual deles. E essa atitude fala de um homem que, apesar de viver num local que era improvável para servir a Deus e temer ao Senhor, possuía riquezas, se destacava entre outros, era o mais rico daquele lugar, daquela região. Mas ele era também conhecido por ser uma pessoa profundamente comprometida com Deus e com a sua família. Ele não abria mão desses dois compromissos. E aqui nós temos um modelo de um cristão como comprometido com Deus e com a sua família. Independente de afazeres, independente de trabalho, independente de coisas. Alguém comprometido com Deus, dedicado a Deus e a sua família. Queridos, Deus está falando conosco nessa noite, com famílias aqui nessa noite, com pais, com mães, com casais aqui nessa noite. Sabe, Jó buscava a glória de Deus na vida dos seus filhos. Era essa a sua preocupação. Ele pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Ele nem sequer tinha certeza, mas ele pensava consigo: quem sabe eles transgrediram alguma coisa da palavra de Deus. E Jó sabia que com Deus não se brinca, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. As pessoas levam isso às vezes como praga. Não é praga não, é a vida. Tudo que o homem plantar, vai colher.
Jó sabia disso, Jó compreendia esse princípio da palavra de Deus. Com Deus não se brinca. Então ele diz: quem sabe meus filhos tenham brincado com Deus, então eu preciso levá-los ao reconhecimento. Ao reconhecimento, diferentemente da maioria dos pais cristãos hoje, que não se preocupa em trazer os seus filhos para a igreja, não se preocupa em gerar nos seus filhos o conhecimento de Deus, a palavra de Deus sendo impregnada, sendo ensinada, sendo mostrada, o caminho sendo revelado a cada dia, diferente de muitos pais hoje, que muitas vezes não têm essa preocupação. Minha esposa, esses dias, se virando aí com roupas das crianças para apresentar, e algumas mães: olha, eu não tenho condição de ter a roupa, então tome a roupa, mas a gente quer que seu filho, sua filha apresente, esteja aqui adorando a Deus, com gestos, com expressões, esteja servindo ao Senhor. Qual é então a sua responsabilidade? Trazer para o ensaio. Alguns não trazem. Só isso. Só isso. A roupa é entregue e pronta. A roupa é entregue, sabe, em mãos, só para lavar e vestir. Tudo prontinho, tudo no tamanho, tudo bonitinho, sapatilha, meia, a roupinha de cima, tudo pronto. Sua responsabilidade é apenas trazer os ensaios. Tem Yasmin ali com seu talento, se dedica para ensinar os filhos aqui, as meninas, sabe, apresentar ao Senhor, louvar a Deus com gestos, com expressões. Qual é a sua responsabilidade? Apenas trazer a igreja ao ensaio. Tem pais que nem isso faz. Qual é a preocupação que a gente está tendo com os nossos filhos? Jó, queridos, não era comportamental, sabe, ele não era essa pessoa de colocar panos quentes. Ele se preocupava com o coração dos filhos. Ele pensava: quem sabe eles pecaram contra Deus, fizeram alguma coisa contra Deus, e eu não posso então passar a mão na cabeça. E ele chamava os filhos: olha, quantos afazeres, quantas coisas, quantos funcionários para dar conta, quanto trabalho, empresa e animais. E alguém vinha: olha, tem que vacinar um aqui, olha, tem que vender o outro ali. Vendemos cabeça de gado essa semana, e você, Jó, tem que então ver a empresa, liga para um, fala com o outro. E Jó estava ali o tempo todo. A logística o tempo todo ali da vida de Jó era grande. Mas o que é que Jó faz? Dá uma aí: a parte que é de Deus eu não abro mão, o tempo que é de Deus eu não abro mão, o tempo que é da minha família eu não abro mão, porque não adianta ter o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro, comprar gado, comprar carro, comprar empresas, ter o que for, se eu não tiver Deus e a minha família estruturada, equilibrada, alicerçada nele. Se não tiver isso, eu não tenho nada. Deus e família está em primeiro lugar. Jó então diz: eu tenho que olhar, eu não vou justificar. Ó Deus, eu vou interceder de longe. Deus, eu vou orar daqui. Seja o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser. Não. Reúne os seus filhos. E ele diz: venham, vamos conversar com Deus, vamos orar juntos, vamos falar com o Senhor, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar, vamos dizer para Deus o que fizemos. Ele gerava temor de Deus no coração dos seus filhos. Jó amava seus filhos. Talvez seja redundante falar isso: um pai ama um filho. Mas de que forma ele demonstrava o seu amor? De que forma eu, pai, você mãe, demonstra o seu amor aos seus filhos? De que forma? E aqui está uma resposta que a gente precisa ter com clareza. De que forma? Como nós
nós amamos. Todo amor do mundo, você pode dizer, eu tenho para dar aos meus filhos. Mas como? Mimando? Não quero acordar cedo, ir para a escola dominical. Não vou. Vai. Eu lembro ali na irmã Clésia, às vezes ela diz isso. Dizia, não vou. Vai. Sabe? Porque você vai colher frutos lá na frente. Minha esposa sempre diz a meu filho, amanhã você vai me agradecer pelo sacrifício que nós fizemos por você hoje. Que às vezes, mas eu não quero, eu estou cansado, essa semana eu estou cansado, mas todo dia. Pois é, todo dia. Amanhã você vai agradecer a Deus por isso e a gente. Sabe, irmãos, de que forma você ama? Justificando a ausência com compras. De que forma você ama? Afirmando os valores, recompensando, elogiando. Como? Como então você demonstra amor ao seu ou aos seus filhos? Como? Aqui a gente olha para Jó e ele diz: quando terminavam os dias de festa, eles estavam o tempo todo fazendo churrasco, comemorando, tinha dinheiro à vontade, o pai era rico, para que se preocupar com nada? Jó mandava chamar os filhos, digam a eles para vir aqui em casa, quero falar com eles. E para que eles vinham? A fim de purificá-los. Tinha um propósito, todo mundo já sabia para que iria a casa do pai. E Jó então levantava-se de manhã bem cedo, não era 10 horas da manhã, não era meio-dia, de manhã bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Naquela época era sacrifício que envolvia matar animais, tiravam então os primogênitos, o melhor gado, a melhor ovelha, e apresentava, oferecia a Deus em sacrifício. Jó poderia ser avarento, vai diminuir meu gado, vai diminuir os animais, vou tirar logo as melhores crias, como alguns crentes fazem. Tenho tanta coisa para pagar, vou tirar logo aqui, é de Deus, Deus vai entender. Vai entender que você é infiel. Deus vai entender. Sabe, Jó não pensava nisso. A preocupação dele era em servir ao Senhor. A preocupação dele era como pai ser autoridade na vida dos filhos. O amor de Jó era demonstrado pelo exemplo. O amor de Jó era demonstrado pelo modo como ele agia na sua casa, principalmente na presença deles. Mandem chamar, venham aqui. E para que, pai? Para vocês serem purificados. Mas a gente não fez nada, não importa. Nós vamos oferecer sacrifício a Deus, e nós vamos honrar o Senhor, e nós vamos adorá-lo. Demonstrava temor a Deus aos filhos, reverência a Deus, ensinava-os a estar comprometido com a salvação, ensinava-os a servir a Deus com a sua vida. Não importava o que eles fizessem, eles precisavam compreender que tinha um pai que servia ao Senhor, e eles também deveriam fazer isso. Ensine na sua casa, semeie na sua casa, plante na sua casa. Deus vai lhe dar colheitas. Você pode dizer, mas eu não tenho bens, mas eu não sou rico, mas eu não tenho tudo o que eu quero materialmente. Mas se você tem uma família que serve a Deus, essa é a maior riqueza que o Senhor tem te dado. E não tem preço. A consistência de Jó. Ainda no verso 5, a última parte do texto diz que essa era uma prática habitual de
de Jó. Diz o texto: assim o fazia Jó continuamente. Em algumas versões, a linguagem de hoje, para quem tem aí, diz: Jó sempre fazia isso. Na Nova Versão Internacional, essa é a prática constante de Jó. Havia consistência. Jó não servia a Deus como hobby. Jó não servia a Deus para ter projeção pessoal. Jó não servia a Deus por interesse. Ele andava com Deus todos os dias da sua vida. Era algo habitual, contínuo. Sempre fazia isso, era constante nas suas atitudes. Havia consistência. Cada dia de Jó era gasto com uma vida íntegra, com uma vida que temia Deus, com uma vida que se desviava do mal. Era alguém que, mesmo no contexto de muito trabalho, ele não via isso como impedimento, não via isso como barreira, não via isso como obstáculo, como cansaço. Não vou, sabe, não posso. Se é para Deus, não tenho tempo. Se é para Deus, não tenho condições agora. Deixa eu ver como vai ser semana que vem. Virou nossa prática. É habitual hoje de nós cristãos não congregar mais regularmente, não cultuar a Deus regularmente. Tem pessoas que passam 15 dias, um mês sem vir na igreja. É normal isso. Passa ceias e ceias sem vir. Então servir ao Senhor, sem vir ter comunhão com Deus, sem vir fazer parte do corpo de Cristo, e vai se tornando normal esse comportamento. Jó era consistente. E eu não estou falando de trabalho. Não me justifique com o trabalho, porque sim, entendemos quando é trabalho. Deus se entende quando é trabalho. Nós estamos falando de comodismo, acomodação, não priorizar a Deus, não priorizar as coisas de Deus. Nós estamos falando de pessoas inconstantes, de pessoas que não geram compromisso com Deus, tem compromisso com o horário de trabalho, com escola, com faculdade, tem compromisso com tudo, mas com Deus não. E não fique chateado comigo, diga glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor está falando no meu coração, que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Glória a Deus. A correção, no momento, ela vem gerando dor, mas depois ela tem um peso de glória na nossa vida. Jó era consistente. E porque esse homem tinha caráter, porque esse homem tinha compromisso, porque esse homem era consistente nas suas atitudes, ele tem autoridade para nos aconselhar nessa noite. Amém, irmãos? Porque nós estamos vendo alguém aqui que a vida nos ensina. Não são as palavras, é a vida que nos ensina. Então, em face desses exemplos, eu quero, antes de encerrar, trazer aqui o exemplo de Jó, como conselho para a sua e para a minha vida. Primeiro, diga à pessoa que está do seu lado aí: cultive o caráter, ande com Deus. Primeiro conselho que Jó dá para a gente: cultive caráter e ande com Deus. Filipenses 3, verso 12 a 14, Paulo diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, que tenho um caráter finalizado, pronto, perfeito, completo. Não, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. A palavra-chave aqui na frase é prossigo. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. A palavra-chave aqui na frase é: concentro todos os meus esforços. Me esforço todos os dias. E de que maneira faço
faço isso? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esquecendo-me do passado. Quantas pessoas estão na igreja lembrando de como era antes, como era a vida antes, querendo voltar ao que era antes, querendo voltar às práticas que então tinha antes em sua vida. Quantas pessoas têm saudade do mundo, da vida que vivia sem Deus, da vida que vivia sem a palavra, sem o contexto da palavra? Quantas pessoas, quantos crentes pensando em voltar atrás, pensando no bar dia de domingo, pensando na cervejinha no domingo à tarde, pensando então no futebol em roda de amigos e com bebidas na mesa. Quantas pessoas pensando em voltar atrás? Paulo diz: eu não olho para trás, eu esqueço o meu passado, e se eu quero então conquistar um caráter íntegro, uma vida íntegra, se eu quero então andar com Deus, então o que é que eu faço? Eu concentro todos os meus esforços em esquecer-me do passado e em olhar para o que está adiante. Eu prossigo para o final da corrida, porque eu tenho um prêmio que o Senhor preparou para mim. Eu tenho uma recompensa que o Senhor preparou para a minha vida. Que nada nesse mundo vale a pena. Queremos ser pessoas melhores, todos nós queremos ter pais melhores, filhos melhores, marido melhor, crente melhor, esposa melhor. Queremos adorar a Deus de uma forma melhor, todos nós. Todos nós. Todos nós olhamos no espelho e muitas vezes falamos: eu quero melhorar, eu quero conhecer Deus, eu quero transformação para a minha vida. Todos nós fazemos isso. Quero largar o pecado, eu quero deixar de assistir vídeos pornográficos, eu quero deixar então os vícios que ainda me aprisionam. Eu quero ter compromisso com Deus. Todos nós dizemos isso. E todos nós devemos buscar com todos os esforços fazer isso. Porque independente de lutas e problemas que em todo lugar teremos, a vida com Deus é melhor. A vida com Deus é melhor. A vida com Deus vale a pena. A vida com Deus tem uma recompensa. E talvez, sabe, não seja pela recompensa, mas porque é melhor viver com Deus, é melhor estar em Deus, é melhor estar na presença de Deus. As bandejas, as coisas que o mundo oferece, muitas vezes parece ser melhor, mas só parece. São alegrias momentâneas, são suprimento de necessidades para o momento, mas a vida com Deus é para a eternidade. Você constrói aqui, você ensaia aqui, você vive aqui, um dia você está na eternidade com Ele, e a eternidade é uma vida sem fim, com Deus e ao lado de Deus. A vida com Deus é melhor, porque uma família com Deus é melhor, um marido com Deus é melhor, um filho com Deus é melhor, uma esposa na presença de Deus é melhor. Só pode alguém estar doente, não querer isso. Trabalhar para o marido, sair da igreja, trabalhar para um filho, sair da igreja, agir para a esposa, sair da igreja, agir para a família, deixar a igreja. Só pode estar louca. E olha que tem gente desorientada nesse mundo, olha que tem gente desorientada nesse mundo, que muitas vezes faz isso, age assim, porque não descobriu ainda o valor de uma conversão, o valor de uma vida com Deus, o valor de uma vida estruturada em Deus, o valor de andar com Deus em seus caminhos. Não descobriu isso ainda, o prazer, a alegria de estar com o Senhor.
salmista ele diz no Salmo 95, versos 7 e 8: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Estejam atentos à voz de Deus e não endureçam o coração. Deixe o Espírito Santo fazer aquilo que é necessário na sua vida, porque Deus não consegue trabalhar em corações endurecidos. Não. É por isso que muitas pessoas estão no Evangelho e não permanecem, porque estão na igreja, mas permanecem com as mesmas manias, os velhos hábitos, conceitos, ideias. Vieram lá do passado, traz para dentro da igreja. Dizem muitas pessoas servir a Deus, mas não abrem mão do que pensam, não abrem mão do que querem, não abrem mão muitas vezes da sua força, da sua hora, do seu jeito, da sua forma de pensar, para então dar lugar ao Espírito Santo, para que seja então da forma como Deus quer. Psicologia, psiquiatria diz que não pode mudar temperamentos, mas Deus pode mudar temperamentos. Talvez a psicologia, a psiquiatria não mude, mas o Espírito Santo pode sim nos mudar. O Espírito Santo pode sim nos transformar. O Espírito Santo sim pode gerar em nós um caráter melhor, pode gerar em nós uma vida melhor, um andar com Deus melhor, pode gerar em nós aquela pessoa, sabe, que resiste, aquela pessoa que ignora, aquela pessoa que para ser feliz, então vai evitar discussões, vai evitar intrigas, vai evitar revidar, vai evitar falar, sabe? Então o Espírito Santo pode sim transformar a nossa vida. O homem não pode com suas teorias, mas Deus pode gerar transformação no teu temperamento, no teu caráter, na tua mente, no teu corpo, na tua alma. O Espírito Santo pode mudar a nossa vida. Ah, mas isso aqui, pastor, não muda, não tem jeito. Tem sim. Se a gente abrir o coração, a vida para Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele entra em nós e nos faz ser diferentes. Então o primeiro conselho de Jó é esse: ande com Deus, permita a Ele trabalhar o seu caráter. Segundo, coloque as comodidades em seus devidos lugares. Diga a pessoa que está do seu lado aí: coloque seus afazeres, suas preocupações, seu trabalho excessivo nos seus devidos lugares. Romanos 14, 17 e 18, estou encerrando, diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Filipenses 4, 10 a 13 diz: como eu me alegro no Senhor, que por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver a necessidade também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Por quê? Porque posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Alguém que soube colocar as coisas nos seus devidos lugares. Momento de necessidade, escassez, vou me adaptar a esse momento. Momento de fartura, vou então aprender e aproveitar as oportunidades. Momento de alegria, na minha casa está tudo bem, marido me beija o tempo todo, esposa me beija o tempo todo, declaração de amor, aproveita. É um privilégio, aproveita. Momento de alegria, aproveita. Mas na hora então que os problemas
importa que vierem então gerando, sabe, dor, vierem gerando então ofensas, o que é que você tem que fazer? Pedir sabedoria a Deus para lidar com essa situação da melhor maneira possível. Não enfrentando, não confrontando, mas orando, pedindo a Deus que o Senhor então lhe dê resistência, graça, para você conduzir a sua casa em sabedoria, para que você possa manter a sua família estruturada, para que você possa então passar por essa fase e depois poder ver o que Deus fez e a forma como Ele se manifestou nesses momentos. Tudo no seu devido lugar. Satanás trabalha para roubar o nosso tempo. Trabalho, lazer, família, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu lugar. Mas nunca podem substituir o lugar de Deus. Salmo 84:10, o salmista diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Onde você se sente bem? Quando você vem à casa de Deus, qual é a sua preocupação? Com o tempo, tomara que acabe logo esse culto, essa palavra chata, essa pregação, sabe? Tomara que acabe logo isso. É impressionante, irmãos, o número de pessoas que acham hoje que ser cristãos é viver sem mais a necessidade de congregar. É impressionante hoje a quantidade de pessoas que pensam que pode ser cristãos sem cultivar uma intimidade com Deus, sem praticar disciplinas espirituais. É impressionante as pessoas que hoje pensam que podem caminhar com Deus distantes do templo e da comunhão uns com os outros. É impressionante. Mas eu digo para você que é um engano muito grande pensar dessa forma. Pense como salmista. Caminhe como salmista. Dependente do que me aconteça, eu prefiro estar na casa do meu Deus. Quantas pessoas no começo da pandemia, não vou, com medo da igreja, tem gente com medo da igreja até hoje, só tem Covid na igreja até hoje, está no trabalho todo dia, viaja todo dia, passeia todo dia, as praias eram interditadas, crente ia para a praia, sabe, quebrar então as leis, os protocolos, e não tem problema, lá não tem Covid, mas na igreja tem Covid até hoje, para muita gente, sabe, queridos? E quantas pessoas não conseguiram mais voltar? Até o momento não conseguiram mais forças para retornar. Jó nos ensina. Diga a pessoa do seu lado aí, calibre o compromisso. Viva para o que de fato se deve viver. Jó, capítulo 1, verso 20 a 25. Filipenses, capítulo 1, 20 a 25. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. Olha o compromisso que é, irmãos. Continue a trabalhar corajosamente como sempre fez, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue
a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Paulo estava preso, jurado de morte. Pouco tempo depois seria decapitado. E ele diz: eu queria logo partir, eu queria logo morrer, era melhor para mim do que estar aqui numa prisão, numa cadeia, em sofrimento por causa de Cristo. Eu queria estar logo morto e logo estar com Cristo na glória. Mas por causa de vocês, da igreja de Filipos aqui, ele está dizendo: eu quero permanecer, eu quero continuar. Por quê? Porque eu quero então fazer com que vocês sejam ajudados. De que forma? A crescerem na fé, a caminharem na fé e a experimentar a alegria que essa fé traz para aqueles que as têm. É o prazer dele, a satisfação dele. É muito bom, irmãos, ter compromisso com Deus, trabalhar com Deus, caminhar com Deus, fazer a obra de Deus. Tem dificuldade? Tem problema? Tem adversidade? Tem situações difíceis? Tem, onde não tem? Mas é prazeroso quando nós nos entregamos ao propósito de Deus e dizemos para Ele: Senhor, estou à tua disposição, eis-me aqui. O salmista, no Salmo 119, verso 97, ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Quanto eu amo meditar de dia e de noite na tua lei, na tua palavra, os teus princípios. Cristãos sem compromisso, com a fé comprometida, nos nossos dias é comum, mas não pode ser dessa forma, irmãos. Você assumiu algo no reino de Deus, siga em frente, dê o seu melhor, vá até o fim. Virá lutas, virá desafios, mas vá até o final. Persista, permaneça. Em algum momento do seu ministério, Jesus, ele recebe alguém, Lucas 9, que vem dizer para ele: olha, Senhor, eu quero te servir, mas me dê um tempo. Eu vou me despedir dos meus familiares primeiro, depois eu vou dedicar toda a minha vida ao Senhor, 24 horas. E Jesus sabia que isso não era verdade. E ninguém faz isso. E Jesus disse: olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Se você quer cumprir o chamado de Deus na sua vida, não pode olhar para trás. Não pode ficar pensando em coisas, em afazeres. Se você quer servir na obra de Deus, você tem que estar firme. Jesus lança aqui uma linguagem do agricultor de arar uma terra, e ele tem que estar firme. Hoje tem máquinas que fazem isso, traçam por um computador a rota e vai e segue aquilo que foi traçado, mas antes era ali, com o animal nas mãos, e ele tinha que seguir firme, não podia olhar para trás, porque quando olhava para trás, então quando percebia, o caminho estava tortuoso. A terra havia sido arada de uma forma errada. Por isso Jesus diz: olhe para frente. Você quer servir a Deus, você quer ter um chamado, você quer ter compromisso com Deus, com a obra de Deus, olhe para frente, esqueça o passado, não olhe para problemas, não olhe para adversidades, não olhe para quem se levanta, não olhe para o que o inimigo faz, não olhe para calúnias, não olhe para difamações. Você quer servir a Deus no louvor, na diaconia, no ensino, você quer servir a Deus como líder de célula, você quer servir a Deus como discipulador, olha para frente, olha para frente, olha para frente. O diabo vai tentar desviar a sua atenção, mas olha para frente, olha para Cristo, olha para o alto, e Deus vai te conduzir
Você não vai conseguir abrir mão do seu compromisso quando você olha para Ele, quando você foca os seus olhos nele. O inimigo vem, olha para cá, o inimigo vem, olha, desvia a sua atenção, desce aqui, vem ver o que é que eu estou fazendo, olha o que eu estou apresentando, olha o que estão falando, seu trabalho não está funcionando. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com o chamado. Estamos vivendo na última hora. O inimigo quer desviar o teu foco, quer desviar a tua atenção, quer desviar então a sua família, quer tirar vocês da presença de Deus. Olha para frente, olha para o alto, olha para Deus, olha para a palavra de Deus, e você vai seguir nessa direção até o final. Deus vai te dar força, meu irmão, Deus vai te dar força, minha irmã, Deus vai te dar força, meu querido, minha querida, e você vai em frente, porque o Espírito Santo é com você. E por fim, queridos, consistência. Conselho de Jó para nós: consistência. O que é isso? Crie rotina, discipline-se, repetição. Diga a pessoa que está do lado aí: seja amigo da repetição, da disciplina. 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo diz: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Disciplina. Disciplina. Jó é um exemplo de paciência em meio ao sofrimento. Esse é o exemplo que nós temos desse homem chamado Jó. Disciplina. Consistência. Você quer saber como ser consistente? Efésios 4,14. Assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. A gente amadurece. A gente precisa de maturidade. Porque criança, a gente tem que estar orientando o tempo todo. E quantas crianças, irmãos, nas células, não quero ir. O líder vai atrás, o pastor vai atrás. Mas eu não quero. Mas tem que querer, porque é bom para você, porque faz bem para a sua saúde espiritual. Mas eu não quero. Só se você me der um doce. Só se você me der um pirulito. É assim que é criança. E às vezes nós cristãos nos comportamos dessa forma. E Paulo está dizendo para a gente: na pureza, na inocência, seja criança, mas na fé não. Na sua vida com Deus não. Deixe o Senhor gerar maturidade na sua vida. Amém, irmãos? Nós precisamos desse amadurecimento interior, permitir que o Senhor possa então gerar consistência em nós. Permitir que Deus gere consistência na nossa vida. E esse homem aqui chamado Jó, que nos aconselha nessa noite a ter compromisso, a sermos consistentes. Esse homem que nos ensina a andar com Deus, ter caráter. Tiago começa escrevendo a sua carta, e ele escreve no começo da sua carta, no capítulo 1, sobre a fé, e ele diz que nós não podemos ser constantes, e ele diz que quem tem uma fé inconstante, como uma onda. E ele então começa falando da perseverança, da persistência. Perseverança que produz paciência, os problemas, as adversidades que vão gerando maturidade. E é tão importante o que Jó foi, o que Jó é, o que ele representa, que Tiago resolve
fazer as considerações finais da sua carta, trazendo o exemplo desse homem. Capítulo 5, versos 10 e 11, ele diz: irmãos, é assim que ele encerra a sua carta: tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Aí ele termina dizendo: vocês ouviram falar de Jó? Um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ele termina trazendo o exemplo desse homem. A dedicação de Jó foi o melhor exemplo encontrado por Tiago para ilustrar o que ele começa escrevendo aos seus destinatários. Irmãos, é desse tipo de exemplo que nós precisamos como cristãos. Amém? Você pode dizer amém? Amém. É desse tipo de exemplo e dedicação que nós precisamos para a nossa vida. Saia daqui nessa noite com essa palavra, leve no seu coração. Você tem o Redentor de Jó na sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Você tem. É o que nós mais precisamos. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você tem. Então saia daqui com essa palavra, dizendo: Senhor, sustenta a minha vida através dela e me ensina a andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Se ponham de pé, por favor, em nome de Jesus.